Vamos agora para a terceira etapa do método das camadas, que consiste em resolver a segunda camada. O que a gente fez até agora? Só recapitulando. A gente fez a cruz em volta do branco, resolvemos as 4 quinas, e assim a primeira camada foi feita. Tudo bem? Eu oriento quem fez essas duas primeiras etapas uma única vez a embaralhar o cubo todo e voltar nessas duas primeiras etapas. Refazer a cruz, refazer as quinas. Se ainda não se sentir bem ainda, se o conceito ainda não estiver fixo na cabeça, de novo, embaralhe o cubo e façam novamente. Não tem problema. Quanto mais fazer, melhor vai ser. Por quê? Porque agora na segunda camada a gente vai utilizar principalmente os conhecimentos utilizados para resolver as quinas. Então, se vocês não tiverem com o conceito bem fixo de como colocar as quinas, vocês podem sentir um pouco de dificuldade agora nessa segunda etapa. Tudo bem? Então tá. A segunda camada, que seria essa camada aqui do meio, ela difere um pouco da primeira e da terceira camada. Por quê? Porque ela é só composta agora por peças de meio. Tá vendo que não temos quinas aqui na segunda camada? Então, quais peças que a gente vai olhar agora? Lembra, em cada etapa, olhamos para determinadas peças. Quando a gente fez a cruz, olhamos só para peças de meio que tinha branco. Quando fizemos as quinas, só olhamos para as peças de quinas que tinha branco. Agora, qual vai ser a característica das peças que a gente vai utilizar nessa segunda camada? A característica é a seguinte. A gente vai buscar as peças de meio que compõem a segunda camada, a gente vai procurar elas aqui na camada do amarelo. E de que forma? Qual é a característica dessas peças de meio? Vocês concordam comigo que, como essa camada, ela tem o centro amarelo. Então, qualquer peça que tiver um amarelo, ela pertence aqui. Então, uma quina, a quina tem amarelo? Beleza, ela tem que estar em algum lugar daqui. Por quê? Porque é o centro aqui que manda. A gente vai ter tudo amarelo aqui nessa parte de cima. Se a gente tiver um meio que tem amarelo, beleza, ele tem que estar aqui nessa camada. Mas se a gente se deparar com um meio que não tem amarelo em nenhuma das cores, esse meio obrigatoriamente tem que pertencer em algum lugar da segunda camada. Por quê? Porque ele não tem amarelo. Nesse caso aqui, ó, a gente tem esse meio aqui. Esse meio ele tem laranja aqui como cor de cima e verde aqui na minha cor de frente. Esse laranja e verde ele tem que estar em alguma dessas 4 posições da camada do meio. Pois bem, aonde ele tem que estar? Depois que a gente encontrou uma peça de meio aqui na camada do amarelo que não tenha amarelo em nenhuma das cores, a gente vai fazer o seguinte. Esse meio ele tem 2 cores, né? A cor de frente, como eu já falei, é o verde e a cor de cima é o laranja. Vamos alinhar a cor de frente desse meio com o respectivo centro da mesma cor. Por exemplo, aqui a gente tem verde. Esse verde ele está alinhado com o centro vermelho. Eu não quero isso. Só girando o topo, eu vou alinhar esse meio verde com o centro verde. Ó, só girando o topo. Girei o topo, beleza. Ó, por sorte, com o giro, eu já consegui alinhar essa cor de frente dele, que é o verde, com o centro verde. Beleza, alinhei. Agora, pode acontecer 2 casos. A outra cor do meio, desse meu meio, que é essa cor de topo, ela é laranja. Eu já alinhei o verde, agora eu preciso ver aonde esse laranja está. Ele pode estar aqui do meu lado direito, o centro laranja pode ser esse do meu lado direito, ou o meu centro laranja pode estar aqui do meu lado esquerdo. Vamos ver onde ele vai estar. Ó. Olhando aqui para o meu lado esquerdo, eu tenho o meu centro vermelho. Eu não quero isso. Eu quero achar o centro laranja. Ó, que vai estar no meu lado direito, já que ele não está no meu lado esquerdo. Ou seja, o centro verde está alinhado com
a cor de frente verde da minha peça. E o centro laranja está à minha direita. Então, olha, vê se vocês conseguem enxergar. Essa peça laranja e verde, ela tem que estar exatamente aqui onde estão meus dois dedos. O verde aqui e o laranja aqui. Essa peça, literalmente, ela teria que estar aqui, Mas não é tão simples assim colocar ela aqui embaixo. Porque se eu fizer só esse giro, eu vou estar estragando tudo o que eu fiz aqui embaixo. Mas eu só estou fazendo esse movimento para vocês visualizarem, Essa minha peça laranja, verde e laranja, tem que estar exatamente aqui, Alinhei o verde e o meu laranja está aqui na minha direita. Beleza. Como a gente faz então para colocar essa peça aqui sem estragar a cruz e a quina que eu já fiz nas duas primeiras etapas? Para a gente colocar essa peça aqui, a gente vai ter que utilizar 8 movimentos. Mas não se assustem, porque desses 8 movimentos, 4 vocês já sabem, que vão ser os 4 movimentos que a gente aprendeu na etapa anterior. Então, vocês só vão ter que memorizar 4 movimentos iniciais. E quais são esses movimentos? Primeiramente, lembra que a gente sempre tem que ter um referencial antes de começar a fazer o movimento. O nosso referencial vai ser o seguinte: a gente vai ficar de frente para o centro daquela primeira cor que a gente alinhou, né? Que é a cor de frente dessa peça de meio, que é o nosso verde. Então, esse vai ser o nosso referencial. A gente vai ficar de frente para o nosso verde, que é a cor de frente, o amarelo em cima e o branco embaixo. E a gente tem que memorizar. O nosso centro laranja está à nossa direita. Então, isso que a gente tem que fazer. Só memorizar isso. Nosso laranja tem que vir para a nossa direita. Então, quais vão ser os 4 primeiros movimentos? Vai ser o seguinte. Essa peça ela tem que vir aqui para a nossa direita, como a gente memorizou. Então, a gente vai girar o topo para o lado contrário da onde a gente quer colocar ela. Então, a gente gira o topo para o lado contrário. A gente não quer colocar ela aqui? Então, eu giro o topo para lá. Girei o topo para o lado contrário. Beleza, primeiro movimento. O segundo movimento vai ser subir o lado que eu quero colocar ela. Eu não quero colocar ela do meu lado direito, então eu vou subir o meu lado direito. Subir o meu lado direito. Foi o segundo movimento. Agora a gente vai voltar. A gente não tinha girado o topo para a esquerda? Agora a gente volta o nosso topo para a direita, terceiro movimento. E a gente não tinha subido o lado direito? Então agora a gente desce o nosso lado direito. Beleza, 4 movimentos. Lembra que eu falei que seriam 8? E os 4 últimos vocês sabem? Então, fazendo esses 4 primeiros movimentos, vocês podem estar se perguntando: pô, eu acabei estragando uma quina que estava pronta. Olha que engraçado. Eu estraguei uma quina. Qual foi a vantagem de ter estragado essa quina com esses 4 primeiros movimentos? A vantagem foi a seguinte. No cubo de vocês, exatamente aqui na sua frente, a gente vai ter a nossa quina que saiu lá de baixo. Porém, essa quina, ela tem alguma vantagem. Essa quina, ela tá junto, ela tá grudadinha com a nossa peça de meio que a gente estava mexendo, que é a peça verde e laranja. Tá vendo que eu grudei a quina com o meio? A gente pode imaginar agora, essa quina, lembra que era o nosso carrinho? Que a gente colocava ele lá embaixo? A nossa quina, ela tá com uma... Desculpa, o nosso carrinho tá com uma carroceria agora. Entendeu? A hora que a gente colocar essa quina lá embaixo, o meio vem encarreado, ele vem juntinho com a quina e ele vai acabar encaixando na posição que ele tem que estar. Então o que a gente faz agora? A gente coloca a quina lá embaixo do jeito que a gente sabe, do jeito que a gente aprendeu na etapa anterior. Por isso é importante o conceito estar bem fixado na cabeça. E como a gente coloca essa quina lá embaixo? A quina, o branco está aqui. Lembra que a gente tinha que fazer? Fica de frente para o branco. Beleza, meu branco está na minha esquerda. O que eu faço? Ando com o carrinho para a direita. Minha vaga não é essa aqui de baixo? Subo a vaga. Estaciono ele. E desço a vaga dele. Voltei a quina lá para baixo. E o meio, ele vem encarreado. Olha que legal.
eu construí o meio sem estragar a quina e a cruz que eu já tinha feito, com aqueles 8 movimentos. Beleza, pessoal? Ainda continuando na segunda camada, que é a terceira etapa, o que a gente fez? A gente organizou um dos meios que compõe a segunda camada. Ainda falta organizar os outros 3. Então eu vou dar mais um exemplo. O que a gente faz? Procura aqui na camada do amarelo uma peça de meio que não tenha amarelo em nenhuma das cores. Ó, aqui eu tenho amarelo, não quero mexer com ela. Essa tem amarelo, essa peça de meio, não quero mexer com ela. Essa tem amarelo. Olha, essa aqui, ó, ela tem 2 cores, né, e nenhuma é amarela. A nossa cor de frente dela é a vermelha e a nossa cor de topo é azul. Então o que a gente faz primeiramente? Alinha essa cor de frente com o respectivo centro. Então vou alinhar esse vermelho com o centro vermelho. Só girando o topo, eu pego e alinho com o respectivo centro. Legal. Alinhado, o que a gente tem que olhar agora? A outra cor da peça de meio, que no nosso caso é azul. Lembra que eu falei que pode ter 2 casos? Ou o azul pode estar à minha direita, ou pode estar à esquerda. E no caso anterior, essa outra cor estava à nossa direita. Nesse caso, o nosso azul, que é a outra cor da peça de meio, está à nossa esquerda. Então, a gente vai fazer um movimento espelhado do que a gente fez no caso anterior, utilizando a mesma ideia. Então, beleza. Lembra que a gente tinha que manter o referencial. O referencial é com essa cor de frente alinhada de frente para a gente, amarelo em cima, branco embaixo. Beleza. E a gente tem que memorizar o quê? Para onde essa cor está. A cor do topo das peças de meio. Está à nossa esquerda. Então, quais eram os 8 movimentos? Os 4 primeiros a gente vai ter que... a gente não conhece. A gente só conhece os 4 últimos. Então, quais são os 4 primeiros? Essa tem que vir aqui para o meu lado esquerdo. Então, qual era o primeiro movimento? Gira o topo para o lado contrário de onde a gente quer colocar ela. A gente quer colocar ela aqui, então a gente gira o topo para lá. Gira o topo para lá. A gente sobe o lado que a gente quer colocar ela. A gente não quer colocar ela aqui no nosso lado esquerdo, então a gente sobe a nossa face esquerda. Subir a nossa face esquerda. O que a gente faz agora? Volta o topo. O topo a gente tinha ido para lá, então a gente volta o topo para cá agora. E a gente desce o lado. A gente não tinha subido um lado, que era o lado esquerdo, então a gente desce o lado esquerdo. Beleza, fiz os 4 primeiros movimentos. Pô, acabei estragando uma quina que estava pronta. Não tem problema, com isso a gente obteve uma vantagem. Essa quina, ó, que ficou aqui na nossa frente, ela está grudada com aquela nossa peça de meio, que era a vermelha e azul. Porque com isso, agora, com as duas grudadas, a hora que eu colocar a quina lá embaixo, ela vem encarreada. E como a gente coloca a quina lá embaixo? Utilizando o conhecimento da segunda etapa. O branco está aqui, o que a gente faz? Olha de frente para o branco. O nosso carrinho está agora à nossa direita. Então o que a gente faz? Ele está à nossa direita, a gente anda pelo topo para a esquerda. A vaga dele não é essa aqui embaixo. A gente sobe a vaga dele, estaciona ele de ré e desce a vaga dele. Ah lá, já fiz uma outra peça de meio que compõe a camada do meio, sem estragar o que eu já tinha feito anteriormente. Pessoal, só voltando mais um pouco na segunda camada, eu vou explicar um caso que pode acontecer que eu não ensinei. Pode acontecer o seguinte, às vezes eu vou ter uma peça de meio que ela está na posição dela, mas ela está invertida. Nesse caso aqui, a gente tem o verde e vermelho, ele está na posição verde e vermelho, mas ele está trocado. Então o que a gente tem que fazer? Lembra na hora que a gente estava construindo as quinas, que poderia ter uma quina invertida, que a gente tinha que jogar ela lá para cima e depois descer ela orientada? Aqui pode acontecer o mesmo caso, a gente pode ter um meio que ele está na posição dele, mas ele está invertido. Mas não é tão fácil que nem da quina, que era só jogar para cima, isolar e descer.
Quando acontecer isso, a gente vai ter que fazer, na realidade, os mesmos movimentos que a gente faz quando a gente quer colocar um meio aqui na camada do meio, que são aqueles 8 movimentos. Então, vamos ver se vocês conseguem me entender. Essa peça de meio, ela está no lugar dela, mas ela está invertida. Eu quero tirá-la daqui, mas eu quero tirá-la daqui sem estragar o que eu já fiz. Então, vamos supor o seguinte. Vamos colocar uma outra peça de meio que está aqui na camada de cima. Vamos colocar essa peça de meio no lugar dela, né? Vamos imaginar que essa peça, exatamente essa peça aqui, ó, a nossa amarela e azul, vou colocar essa amarela e azul aqui nessa posição da verde e vermelha. Por quê? Porque a hora que eu colocar essa amarela e azul aqui na posição do verde e vermelha, vocês concordam comigo que a hora que eu colocar essa aqui, essa vai ter que subir para a camada de cima? Porque duas peças não ocupam a mesma posição. Então eu vou fazer o procedimento com uma peça aqui de meio da camada de cima para colocar no lugar dessa que está invertida. Eu poderia colocar qualquer uma dessas 4 peças aqui, não necessariamente a amarela e azul. Eu simplesmente tenho que colocar uma peça de meio aqui no lugar dessa, para essa poder sair, para depois eu jogar ela lá embaixo com a orientação correta. Então o que a gente faz? Ó, eu vou fingir que eu vou colocar essa peça azul e amarelo aqui nessa posição. Então o que a gente tem que fazer é aqueles 8 movimentos. Eu quero colocar essa aqui. Então eu giro o topo para o lado contrário, subo o lado que eu quero colocar ela, volto o topo e volto o lado. Estraguei a quina, eu coloco a quina lá embaixo. Fico de frente para o branco, tá aqui na minha esquerda, então eu ando com o meu carrinho lá para a direita, subo a vaga dele, estaciono e desço. Beleza, ó. Olha lá, olha o que aconteceu. Eu joguei aquele amarelo e azul na posição que estava o vermelho e verde. E onde vai estar o vermelho e verde? Ele vai estar em algum lugar aqui em cima, ó. Ó o vermelho e verde aqui, ó. Ele foi jogado lá para a camada de cima, porque alguém ocupou a posição dele. Agora, ele estando aqui na camada de cima, a gente faz o mesmo procedimento. Vermelho e verde. Eu alinho, antes de tudo, com o centro vermelho, só girando o topo. Alinhado com o vermelho, o meu verde está na minha direita. Então quero colocar essa peça aqui embaixo. Agora eu vou colocar ela orientada, porque ela estava desorientada. Então essa peça aqui, o que eu faço? Giro o topo para o lado contrário, subo o lado que eu quero colocar ela, volto o topo, volto o lado, arrumo a quina. Fico de frente para a quina, ela está na minha esquerda, eu jogo ela para a minha direita pelo topo, subo o lado, a vaguinha dela, estaciono de ré e desço. Beleza. Aquela quina que estava, aquele meio que estava invertido, eu desinverti.